Falar rapidamente. Meu papel aqui é apresentar essas coisas. Esse aqui, o papel inicial que fala sobre nós temos a Costa, Emerson Paes, e agora a Camila Dias. Mas é isso. Eu acredito. Não falei o nome deles, eles falam. Quero falar para vocês, mas eu acompanhei só para dar um exemplo. Tem uma coisa que eu pensei. Saber o que organizar, depois conhecer que a organização você fala, Felipe organizado. Pode ser tudo. Então, pode ser que o cara que está lá na ponta da piqueira, o Noia, que fizesse pezinho, porque essas partes. Então, antes de começar, eu vou falar só rapidamente como eu trabalhei nesse tempo em vários lugares. Pesquisa para eu acompanhei o processo de reconhecimento. E agora, todo mundo sabe, todo mundo conhece o CC, todo mundo fala, mas o Estado demorou para reconhecer que existia. Depois demorou para reconhecer que ele tinha esse poder. Bom, em 96, meu doutorado foi na universidade, o Estado foi específico, mas ninguém cadeia, não tem qualquer coisa. Para o grupo, por exemplo, acho que ainda era aceita essa terra. Esse cara de nem percebeu, mas acho que ainda era aceita essa terra. Você diz para mim que não está no Estado, sai uma noite trabalhando assim com essa terra. O Estado começou a dar conta mesmo do PCC, que tinha poder, pelo menos, nos prefeitos. Aí, uma coisa, 2001, 2002, a coisa esquentou, digamos, essa parte. Esse tipo de organização criminosa era coisa do Rio. Agora, quando eu estou falando do Estado, agora eu estou falando do Estado assim, então, eu sabia nada. Esse aqui, sabia que imagina alguém que trabalha. Você está na rua, não sei o que era todo, era bem. Aí você teve uma contraofensiva contra o PCC. Vamos chamar de operação do gato. Aí veio os atos de importância, do tipo da PM. Você resolveu se juntar para montar um grupo, dava informação. São grandes ações que falavam, ouviam o nome e matavam todo mundo. Bom, isso aconteceu em 5 casos assim. Esse fracasso aí, os dois informantes fugiram. Estavam entre os mortos. Aí, 2004, 2005, eu participei de palestras com delegados, disso aí. Um delegado, naquela época, diretor do DEIC, o órgão, naquele momento, responsável pelo enfrentamento, do PCC, ele falou o seguinte: o PCC só tinha um dente, não se quebrando. Isso.
que você teve, né, a rebelião foi muito maior, a morte de dezenas de policiais, a gente policiais que governo, tudo. O terror se prolongou por muito tempo, mas o período das mortes foi 2, 3 anos. Bom, em 2008, fui para Brasília em 2008. Para diretor de planejamento nacional. O órgão de inteligência do Ministério da Justiça era meu subordinado. Ninguém sabia nada sobre o PCC. Eu dando só o exemplo do PCC, você está acompanhando a questão do que lá ninguém sabia nada. E depois, quando eu estava lá, eu fui conselheiro, conselho de inteligência, que eu gente da Linda, e todos os órgãos, Ministério da Justiça, todos os órgãos de inteligência do país, da União, deveriam pertencer a esse. Bom, foi poucas reuniões. Aí, você teve 2012, quando a polícia aqui em São Paulo já estava ciente que estava acontecendo, sabia que você se controlava, boa parte de São Paulo, Praça Natal, boa parte do interior, e tudo mais, eles tinham domínio de 70% do domínio. Até em 2012 teve uma pequena guerra. Eu e o coronel falava, não, eu ouvi do secretário penitenciário que o PCC não manda na cadeia. Então, se eu acreditar que o PCC não mandava na cadeia, pelo menos a vida dos presos ele mandava, quando era hora do tempo. Então, teve uma pequena guerra, por quê? Porque um dos líderes do PCC ele tinha sido preso, ele queria fazer a guerra, os outros estavam. Então, só o pessoal dele foi para a guerra. E depois, o resto permitiu que ele fosse para o presídio federal. O primeiro líder do PCC foi para o presídio federal. O primeiro preso de São Paulo. Bom, 2015, 2016, eu estava em outro trabalho. E aí, deu para ver o Estado já sabia, o Estado geral. Eu, esse trabalho que eu fiz, depende da penitenciária nacional. Eu tive que conversar com a inteligência penitenciária de todos os estados. Nós fomos entrevistamos o pessoal da inteligência penitenciária de todos os estados e todos falavam, não, aqui a briga entre o PCC e o CD, aqui manda o PCC e tem a turma local, aqui manda o CD e tem a turma local, aqui tem um monte. Os únicos estados na época que tinham basicamente essa guerra entre PCC e CD era a Bahia, que tinha um monte na época. Tinha a Perna, tinha assim. E o Rio Grande do Sul, que tinha vários. Continua. O Rio Grande do Sul era a Paranaguá, que eu conheci muito tempo antes, quando era uma quadrilhinha de adolescente. E aí você tinha o Balanaguá, o Antibala, que formou todos os outros grupos para compreender. Você tinha vários grupos, na verdade, não era só dois. Era muito vários grupos. Então, nesse período, só esses estados que não tinham essas organizações. E aí a União já entendia que havia o PCC. Foi mais ou menos o período que os órgãos federais começaram também a trabalhar no PCC, porque até aquele momento eram só os órgãos estaduais. Então, o que eu mostrei para vocês aí, o reconhecimento da existência foi paulatino. E só quando a coisa já estava estabelecida, uma das coisas antes de eu reconhecer que São Paulo sofria também, não só que tinha verdade no jeito do PCC, era que, não, isso é coisa do Rio de Janeiro. Aqui não tem isso. Aqui é Globo. Tanto assim que eu comprei. Mas, então, o reconhecimento do Estado foi bem e isso permitiu que os grupos, essa história só do PCC, do Estado, ele tem muito bacana, mas o reconhecimento do Estado passou por essas fases. Isso, quanto isso ajudou ou não
Então, esse sempre a agitação da existência, depois dizer que grande, a única organização que eu conheço logo de cara que sabe qual tinha isso foi o CT. Na época, começaram com logo de cara com isso, então era uma diferença. O PCC, como era mais na surdina, você vê que cantava, o PCC cantava a principal lá, era CV barra PMP, CV não é centralizado no PCC. Não, o PCC é totalmente centralizado, é mais que o PCC, mas eles começam a ser olhar para a análise. Quer conversar com a inteligência da polícia, ou para saber o que está sendo comandado. Meu trabalho aqui foi fazer isso, passar a palavra para eles. Então, nós vamos começar aqui, de acordo com isso. Vou começar aqui. A minha mesa, delegado, certo? Depois a família. A família todas essas vezes que foram feitas, sábados, sábados eu e ela. Começando com tem que sair daqui. Se eu chamar de dela, você aprende no programa, aparece outro, depois aparece outro, depois aparece outro.
Nacional de Inteligência, a gente tem as próprias ameaças aí, sabe, né? Espionagem, sabotagem, inteligência externa, e aí eu destaco a criminalidade organizada. Então, primeiramente, ele é visto no partido político como uma grande ameaça para a inteligência atuar. E é nesse sentido também que a gente pauta o nosso trabalho. Aqui a nossa presença nacional e internacional, a gente tem os competências estaduais, duas capitais brasileiras, e também a nossa sede de Brasília, que é o trabalho, e as nossas comunidades, tanto em Tabatinga, na fronteira entre Colombo, quanto as unidades de Foz do Iguaçu, que se fronteira com o Paraná. São dois pontos de fronteira considerados como cruciais, a gente comentava ontem até da dificuldade de controlar e entender as nossas fronteiras, mas esses dois pontos, né, a jurisdição e o poder federal como um todo, como pontos-chave para fazer inteligência. E também temos a nossa presença internacional, na cidade da inteligência, então, também como instituição, né, da agência, trocar informações e análises com outros serviços profissionais. Ou em qualquer país aí, sempre projeta serviços de inteligência democrático e forte. Então, esse também é um assunto maior. Feita essa introdução, eu acho que é um pouco para o nosso trabalho, eu vou falar um pouco do projeto MIRA, que é a metodologia chamada de certificação. A ideia do projeto é muito mais aqui hoje, trazer a ideia. Não vou detalhar tanto passo a passo da nossa metodologia, mas destacar um pouco da importância de discutir temas. Qual que é a grande motivação do projeto MIRA? Nós temos no Brasil um cenário bem caótico de crimes que são dinâmicos. Que variam muito de região para região, estado para estado, por exemplo, na região norte tem um país muito aquela de legal de madeira, daqui, etc. Em outras regiões, do sul, tem muito mais locais que são encontrados localmente, mas que são que acontecem ali, né? A gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não é grave de teatro, é um pouco de casa, da fronteira Uruguai e Rio Grande do Sul. Mas que é difícil a gente olhar para o cenário nacional e analisar assim, quais são os crimes então, que o Estado brasileiro ele tem como prioridade. Fato é que, não sei se vocês concordam, mas a gente, né, nosso colega lá da BIM, também, outros parceiros de outras instituições, a gente vê um foco muito grande no narcotráfico. Então, tem escritura nenhuma, uma grande instituição nacional, dizendo que narcotráfico é um crime que não vai ser combatido no Brasil. A gente tem vários tipos de tráfico de pessoas, a gente tem legal, a gente tem narcotráfico, múltiplos crimes. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma limitação de muitas então, também, toda e qualquer instituição se queixa disso, né? Falta de pessoas para trabalhar, para trabalhar. E também que esse foi o grande contexto do trabalho e uma indagação que a gente fazia, né? Por exemplo, a gente se uma série de inputs, só que a gente precisa escolher o que a gente vai trabalhar. E como fazer uma escolha menos discricionária, uma escolha muito mais orientada para um padrão que tenha critérios bem definidos,
tecnologia nesse formato. Né? Alguns países, podem mostrar alguns vídeos mais pra frente, já fazem isso há muito tempo. Mas no Brasil a gente ainda não tinha algo consolidado nesse sentido. E apostar a questão de prioridade, né, não significa que ao elencar como prioridade você vai deixar de trabalhar com. A prática é simplesmente uma alocação de recursos melhor. Então, isso vai dizer, bom, essas são as minhas prioridades e aqui que eu vou colocar mais gente trabalhando e mais foco, mais dinheiro. Isso já é feito na prática, né? Só que de uma forma mais transparente, muito intuitiva do dia a dia. Né? Então, a gente sistematizar isso já é feito na prática. Então, assim, como eu disse, a gente foi atrás, a gente fez uma série de reuniões de inteligência de outros países, né? Então, inspiração. E a gente encontrou exemplos bem legais que basearam no nosso trabalho. Né? Eu vou mostrar aqui o exemplo do Canadá. Não é porque é o Canadá que são bons exemplos. Mas, obviamente, a gente fez algumas adaptações para o Brasil. Tanto os países têm contextos muito diferentes, né? Que a gente analisando, estudando a metodologia, a gente não tem que pegar e aplicar aqui, não. A gente precisa pensar uma metodologia que faz sentido com o nosso contexto. No início, a gente tinha. Pode voltar um pouco. A gente tinha um foco muito indivíduo. Eu até já comentei com vocês aqui. A gente tinha muitas pessoas para acompanhar, altos, por exemplo, que estavam criados em outros países, ou no Brasil, que são bem importantes e necessários de se localizar para enfrentar melhor o organizado, mas a gente não sabia. Assim, intuitivamente, a gente sabia quem que a gente ia olhar. Mas a gente não tinha critério muito bem definido para isso. Isso gerava muito incômodo. Às vezes, simplesmente porque a gente tem mais informação. E é um critério. Às vezes, você escolhe o indivíduo X e não Y, porque no X tem mais informações. E ok, eu acho que isso é um critério válido. Mas isso tem que ser também feito de uma forma transparente e racional, pensar. Só que antes de chegar nos indivíduos, a gente se deu conta que a gente não tinha feito uma etapa anterior, que era quais grupos. Isso já está muito do ponto de vista racional, né? Claro. E é uma metodologia interessante que você também pode aplicar localmente. Aí a gente pensou, bom, se a gente vai trabalhar com o narcotráfico, quais são os grupos de narcotráfico que a gente vai gastar mais tempo, recursos, gente trabalhando? E aí, antes de chegar em grupos, a gente também percebeu, pode passar por favor, que a gente precisava discutir atividades criminais. Então, a gente começou com um processo inverso, foi voltando, porque a gente viu que a etapa anterior em primária era essa atividades criminais. Então, foi quando a gente começou, a gente colocava uma massa para produzir a metodologia. E foi a etapa que a gente finalizou para dentro da agência hoje. E a gente já avançou então para grupos, pode passar por favor. E a nossa ideia também é chegar em. Então, a realidade do pensamento, a nossa realidade é essa, e não estou falando muito da ABIN, mas eu acredito que uma série de pessoas vão se conhecer nesse cenário. É um alto fluxo de dados, você está recebendo de novo o tempo todo, comandos específicos para cumprir. E você também tem uma rotina de análise que permite alguma autonomia de trabalhos que você vai colocar de forma que você acha importante, né, você tratar. E ao mesmo tempo você tem um efetivo pequeno e recursos financeiros limitados. Essa questão de automatização dos trabalhos é interessante também. Assim, não sei se vocês concordam, mas a gente acha que às vezes a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e com pouca qualidade. E o diagnóstico que a gente pensou foi: vamos fazer menos coisas e de forma mais profunda e com mais qualidade. Porque assim a gente para um pouco de enxugar aquilo e consegue ter mais efetividade no que a gente faz. E isso tudo foi determinante para a nossa tecnologia. Então, os nossos objetivos principais da tecnologia, no primeiro momento, que é a etapa que a gente já concluiu internamente, é avaliar impactos de atividades criminais no Brasil e construir uma matriz de coordenação estratégica. Vou mostrar um exemplo para vocês. Seria essa matriz. Depois, no segundo momento, fazer isso para grupos criminosos, também criar uma matriz. E, por fim, fazer uma avaliação de impacto de indivíduos
aqui é um exemplo de matriz estratégica do Rio. O trabalho já tem mais de 10 anos, 10, 15 anos. Então, eles estão num processo de maturidade muito interessante. Eles botam uma série de discussões que lidam com segurança pública para sentar e conversar e definir qual as prioridades do país. Os próximos, sei lá, 4 anos serão essas. Então, nesse exemplo aqui, a primeira coluna seria a prioridade número 1. E lá no Reino Unido, para eles, o que eles consideram conflito prioritário é o abuso sexual de crianças. Depois você tem os crimes ligados à imigração irregular. Na Europa como um todo, é um grande problema ali continental que eles consideram a imigração. E um exemplo diferente. Consegue imaginar isso? Eu já trabalhei com migração e tráfico de pessoas, e depois que eu fui para a área de criminalidade, eu senti uma diferença muito brutal no sentido do que era prioritário no governo federal. E para a gente aqui não faz sentido, talvez, que esse seja um dos crimes top 5 ali, mas para o Reino Unido é. Depois você tem cybercrimes, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, corrupção, e só em 7 candidatos tem tráfico de drogas. E aqui eu não estou discutindo se essa matriz faz sentido pessoalmente, se eu acho que tráfico de drogas é primeiro ou não, mas simplesmente dizer que existem metodologias em que você pode discutir isso enquanto país, né? E aqui, de novo, estou muito conversando com o federal, mas isso pode ser aplicado localmente, em estados ou municípios, ou mesmo uma instituição que quer trabalhar dessa maneira mais orientada. Você pode pegar uma instituição que tem um foco mais ambiental, pegar só crimes ambientais ali que você trata e fazer esse processo também. Então, é bem adaptado nesse sentido. E dentro de drogas aqui também é bem interessante, porque eles também colocam prioridades em termos de categoria. Então, a droga mais prioritária, as drogas mais prioritárias do Reino Unido são heroína e cocaína. O Brasil tem uma atenção outra aí, mas o grande foco de heroína, né, mas o grande foco é a cocaína, depois do maconha. E talvez depois as drogas sintéticas. Ali, para eles, é outra lógica. Eu ainda já se eu pegar Estados Unidos hoje, tem uma preocupação enorme com sintético. Né? Talvez esteja passando aí, ou tenha passado na conta cocaína. Então, isso também vai variar de contexto para contexto, e eu acho também que é uma discussão importante. Então, o que eles reconheceram foi uma matriz já feita de atividades criminais, depois de uma série de instituições que se sentaram na mesa. E é isso, né? Esse é um processo que vai dar um monte de briga institucional, um vai ficar chateado porque seu crime prioritário não entrou, mas isso é natural. Acho que um país maduro que tenha uma segurança pública que caminhe para uma maior efetividade, ele vai ter que passar por esse processo, né? Tem que sentar juntos. E se é um crime que está depois, faz parte, tudo bem, vamos seguir em frente. Isso também tem muito a ver com a própria corrupção política, que é algo que a gente também considera vou acelerar. Discussão entre as instituições, o que é prioridade para cada instituição. Tá, enfim. Mas isso é um processo que tem que ser feito e a nossa proposta hoje de participação é tratar um pouco dessa ideia, né? Não é aqui falar quais são os critérios que a gente definiu, isso daí, acho que tem que ser construído também aos poucos, mas simplesmente colocar essa ideia que existe algo já feito, nos lugares que a gente pode também adaptar para o nosso contexto. Esse é o elemento do Canadá, de grupo, da gente de atividades criminais, e esse aqui é grupo, né? Então, tem uma série de critérios, tem corrupção, violência, infiltração do Estado, que você utiliza para classificar se um grupo é mais prioritário ou menos prioritário. A questão política. A questão política ela é muito importante dentro da metodologia. Né? A gente não pode achar que, enquanto técnicos e pessoas que trabalham na área, a gente vai colocar a nossa prioridade e simplesmente o nosso gestor vai atacar. Mas a gente coloca um preço grande para critérios políticos institucionais. Se a gente está elegendo uma plataforma política, é esperado que esse governo entre e coloque suas prioridades, mas que isso seja colocado de forma
passar? Agora já caminhando para o fim, eu vou só falar um pouquinho sobre o que a gente já fez, que estava atividades criminais, a gente já finalizou também. E a gente elaborou um guia, né, escrevendo todo esse processo, como é que a gente faz a análise, né? Também elaborou qual enviar para ter isso de uma forma mais interativa. Essa a definição de atividade criminal, e aí a ideia não é trazer uma definição pronta, não, é uma definição que com certeza ela tem muito a ser criticada, mas é uma proposta. A gente quis trazer uma definição fechada de política, a gente fez algo mais amplo. Então, a gente considerou a atividade criminal como uma atividade lícita, com objetivo de lucro e que geralmente envolve demonstração de força e emprego de violência. Abrange diversos delitos, que são, como eu já falei, tráfico de drogas, pessoas, contrabando de mercadorias, fraude, roubo, sequestro, enfim, uma infinidade de crimes que você pode colocar aí para serem analisados. E é desempenhado por indivíduos por meio da criação de nossa, o que eleva o grau de sofisticação, de continuidade e de racionalidade da atividade em consequência do dano. Aqui tem uma forma sintética as dimensões que a gente considera para classificar nossas atividades criminais. A gente pega uma dimensão que é formada por danos, então danos sociais, danos políticos institucionais, econômicos e ambientais. E aqui você pode também mexer um pouco nos pesos, conforme a própria competência da instituição. Isso faz sentido se você está falando, por exemplo, de uma instituição com foco em crimes ambientais, você pode dar um peso maior para os danos ambientais, se é possível. E o alcance que é formado por uma extensão geográfica, né, a abrangência nacional, e também uma tendência que a gente coloca. Então, a gente trabalha com três tendências: uma tendência de alta, de manutenção e de queda. Isso tudo vai compor o que a gente está chamando de impacto. Então, o impacto seria o dano vezes o alcance. E o resultado final disso é um ranking, né, dessas atividades, e a atividade muito longa seria considerada como mais prioritária. A gente gera números aí, algumas matemáticas, mas isso é menos importante do que o resultado final. A gente tenta objetificar algumas coisas, mas esse também é um método que tem uma subjetividade importante e natural. Esse aqui é eu não quis ficar destacando os testes que a gente fez, mas a gente testou, por exemplo, 4 atividades, então uma foi mais prioritária que as outras. Ali a gente tem a tendência, eu comentei com vocês, quando uma atividade criminal, ela está com uma tendência muito forte de alta, então ela vai colocar um pouco mais. Também tem a questão da extensão geográfica. Ela tem uma atividade que ela é muito mais localizada, ela vai pontuar um pouco menos. Mas, se ela é localizada, mas ela tem danos muito altos, todos os 4 danos, institucional, econômico e social alto, isso vai ser ponderado também na análise. Né? Então, a ideia é que a gente faça um certo equilíbrio entre essas coisas. E aqui tem não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem no nosso caso aqui, a gente colocou 8 analistas especialistas nesses temas para fazer uma classificação. Né? Depois a gente colocou isso e fez a análise final. E o estágio atual do projeto, pode passar, está desenvolvendo agora a etapa de produção de negócio, né? Então, a ideia é parecida, no cálculo dos critérios de análise, o grau de infiltração de uma determinada no Estado, a violência que ela utiliza, a criação territorial, enfim, alguns critérios aí que geram muita discussão. A gente tem reuniões aí longas que a gente realmente é pro pau, né? Mas, assim, no bom sentido, para poder ter algo coerente, né? E nunca vai ter pronto. Sempre vão ter várias críticas, mas a ideia é ter critérios mais bem definidos, porque hoje a gente tem uma falta absoluta de critérios. E é isso. Então, obrigada. Posso usar o Não sei qual é. Não sei qual é. Vou testar aqui, tá?
Está lá na mesa, já está. Esquerda em cima, pede para baixo. Na sua frente aí tem um monte de coisa para pagar. Perfeito, vamos lá de todos. Delegado de polícia. Sou da região de Presidente Prudente e uma breve apresentação. Eu não sou especialista em eu começo atuando com algumas organizações locais, que, vamos dizer, nós trabalhamos com fatos. E, eventualmente, esses fatos são nos apresentados e, eventualmente, nós vamos nos deparando com algumas organizações. E, ao longo do tempo, eu trabalhei com algumas operações e, ao mesmo tempo, também dedico à atividade acadêmica, mestrado, aula de serviço, agora sobre distribuição criminal. Então, eu vivo um período de angústia, né? Porque, às vezes, eu não consigo mergulhar uma discussão absolutamente teórica se, de repente, na prática, eu não consigo efetivar. Então, posso falar algo que a gente efetivamente não é o que acontece na prática. Então, eu fiz um recorte aqui, eu vou comentar com os senhores de forma bem simples, e mais ou menos eu converso lá com a nossa equipe de policiais sobre o que nós compreendemos hoje sobre o crime organizado a partir dessa perspectiva também prática. O papel da polícia judiciária na investigação, já vamos voltar nesse item. Na nossa região de Presidente Prudente, nós começamos trabalhando com casos específicos, e aí com uma pequena delegacia, com 1 ou 2 policiais, e depois apresentamos uma proposta de uma espécie de, abre aspas, escritório. Eu digo que não deve ter nome, porque eu digo que ter nome, aí tudo aí acaba. Mas, ou seja, nós tínhamos que desenvolver algo diferente para poder dialogar a investigação com a inteligência e poder, então, compreender essas complexidades da investigação, que quem estuda crime organizado sabe muito bem disso. Não é algo, às vezes, não é algo tão objetivo assim, né? Por exemplo, você falava sobre a questão de como catalogar. Nós tivemos essa discussão, mas uma discussão assim lá atrás. Então vamos montar um banco de dados e catalogar. Então, tá bom, como você monta um banco de dados? Pega os itens e coloca lá. Mas na hora que você coloca o item não tem nome. Por exemplo, a primeira conclusão que nós chegamos é que no banco de dados não deveria começar pelo nome. Né? Quando fala de banco de dados, vamos falar de estruturação de dados. Mas você vai começar por quê? Talvez por nomes, por uma outra característica. Mas nome não é critério inicial para o banco de dados dele. Lá nesse nosso trabalho, nós colocamos um vida. Você vai falar assim, mas vida, porque todo livro fala isso, a Constituição não. Nós elencamos isso e essa é uma meta que nós não tínhamos. Quem está trabalhando com inteligência e investigação sabe disso. Não raro nós vamos nos deparar com situações do limite. Né? E nessas situações do limite, normalmente, nós vamos optar por salvar pessoas. Já salvamos muitas pessoas no Brasil afora, mesmo que seja uma contradição para a inteligência. Mas você vai falar que muitas operações nós colocamos em risco a operação para salvar 1, 2, 3 vidas. Então, esse é um critério que nós não abrimos lá de forma alguma. Instrumentalização sem personificação, tem muito mito aí dentro das organizações. Então, a gente trabalha com a investigação de trabalhar analisando fatos, né? Não analisando pessoas. Não vou analisar pessoas, não, vou analisar fatos. E é por isso também que, eventualmente, nós nos separamos com várias organizações criminosas. Compreender a investigação, que a investigação não é o que foi estudado nos últimos 50 anos, que serve para apurar autoria e materialidade. Serve, é nosso dever, mas não é só isso. Nós reconhecemos que existem outras externalidades para além da autoria e da materialidade. Por exemplo, essas externalidades mencionadas há pouco. Rigor técnico jurídico e sempre evitando os tais ruídos, né? O professor Jesus tem trazido bastante. Isso acontece também na investigação de os ruídos, os vieses, vez ou outra aparecem nas investigações. E nós precisamos limpar isso aí. Pelo contrário, como o professor disse, tudo é criminalizado. Se não tivesse filtro.
replicamos conhecimentos e práticas sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de medo, porque hoje quem trabalha com crime organizado no Brasil de inteligência tende a achar que sabe alguma coisa e, de repente, vai fazer uma reserva de mercado, que aí pode ser melhor, de repente, tirar uma vantagenzinha qualquer. Não é o nosso caso. E não há investigação de crime, pelo menos na nossa perspectiva, sem uma percepção criminal patrimonial. Ninguém no Brasil, aliás, depois eu posso falar de uma organização, mas ninguém no Brasil monta uma organização, integra uma organização sem essa percepção patrimonial. E daí também essa questão das formas de recuperação de títulos, isso é sempre muito importante nas nossas investigações. Temos novidades aí, o pacote de crime, o confisco alargado, isso pode, de repente, trazer um tipo de repercussão diferente, é claro, desde que nós consigamos compreender o que é o confisco alargado e desde que nós tenhamos ferramentas e disponibilizemos essas conclusões do sistema de justiça poder processar e, eventualmente, trabalhar com isso. Então, sobre essa perspectiva, a gente compreende que, como a investigação criminal, a organização, os crimes de organização criminosa, os crimes de lavagem de dinheiro, em tese, em sua maioria, mais de 90%, são de competência da justiça comum estadual e não federal. Logo, nós precisamos ter um papel diferenciado da polícia de investigação neste tipo de se trouxe a lei de lavagem na discussão, mas é crime federal. Não, nada disso. É que a imprensa ela dá um pouco mais de destaque para os crimes de lavagem de dinheiro da competência da Justiça Federal, mas, na verdade, se nós pararmos para analisar, mais de 90% desses crimes são de competência da Justiça Comum Estadual, logo, objeto de investigação por meio de um inquérito inicial. Depois, se puder chamar não, nada assim, para eu me organizar. Não, vai. Então, vamos lá. Uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer também, uma segunda reflexão, é sobre essa questão do conceito de crime. Olha que bom, né? Nós temos conceito de crime. Olha só, para nós é uma novidade. Em 2013 nós temos o conceito de crime. Em 2013 nós não tínhamos e depois nós acabamos considerando a questão da Convenção de Palermo, enfim. Então nós temos um conceito de crime organizado na lei. Que bom. Agora, nem tudo que acontece próximo do crime organizado é crime organizado. Por exemplo, eu vejo muito, principalmente quando surge a tal do armamento pesado. Surge o crime com armamento pesado, 5 minutos. Né? Assim, a imprensa não tem o dever também de ser técnico, mas 5 minutos crime organizado. Não, calma. Nós temos vários grupos no Brasil. Nós temos associação com 2, pode ser associação com tráfico, associação com 3, que pode ser a antiga família, temos associação de milícia, temos organizações criminosas. Então é preciso compreender. E eu gosto muito de alguns conceitos que foram produzidos pelo professor Luiz Flávio Gomes, embora num livro que não seja tão técnico, aquele livro sujo da corrupção, ele fala, vocês ficam pensando aí de PCC, de Comando Vermelho, mas dá uma olhada em tantas outras organizações ou modelos de organizações criminosas que nós temos no Brasil. Nós temos máfia de fiscais, nós temos aquelas questões do CARF, crime organizado empresarial, enfim, de repente ele pode ter dado algum tipo de viés nessa conceituação, mas sim, o crime organizado, por aquele conceito que nós estudamos, não serve só para o PCC, e não serve só para Comando Vermelho. Então, a pergunta que eu faço é, esse conceito de crime organizado, ele é suficiente para o enfrentamento dos crimes de integrar a organização criminosa relacionados a Comando Vermelho, PCC, e também as outras
organizações criminosas, ou seja, que bom que nós temos um conceito, mas será que esse conceito é suficiente? Porque quando nós estamos falando desse modelo de organização criminosa PCC, nós desconstruímos a lógica do sistema político, que é o nosso Código Penal foi montado naquela figura que eu sempre digo, é o tício contra o médio. Fulano praticou um crime contra o outro. Ou o tício praticou crimes contra um grupo de tais pessoas. E o nosso novo modelo? O nosso novo modelo, por exemplo, nessa briga do PCC, é o tício mais um número de pessoas que eu não consigo calcular. Aliás, alguém sabe quantos membros tem qualquer outro? Pode pegar, você pode chutar, porque nem eles não sabem. Eles se confundem lá nesse estudo, tudo, eles não sabem. Então, é o tício mais não sei quanto, vezes o médio mais não sei quanto. Então, tem todo esse conceito de ele é suficiente para nós. Aí, essa questão das investigações e as externalidades, né? As investigações e a repercussão dessas investigações no nosso ambiente. Nós tratamos até desse tema na terça-feira, na fase online. Ou seja, muitas vezes uma operação que, entre aspas, é bem sucedida, ela, na verdade, ela desencadeia outros fenômenos externos, né? Por exemplo, alianças de organizações, ou ela desencadeia fenômenos positivos também, de diminuição de homicídios. Então, nós estamos vendo isso. E daí essa discussão até que ponto, né, em que momento que a investigação ela deixa de ser tão somente esse binômio de apurar a paternidade e começa a pensar também em planejamento, estruturação e repercussões externas. Se alguém fizer essa pergunta para o jurista vai falar, mas isso é um problema do direito. Isso é um problema. Então, mas eu estou aqui como delegado e eu tenho que trabalhar como jurista. Como que eu faço? Então, como que eu faço? Eu procuro uma autoria e materialidade ou vou me preocupar com outras externalidades? É daí que nós chamamos, então, isso de... Em 2019, eu escrevi sobre a investigação criminal dialógica, ou seja, uma investigação que deve dialogar com seus vários sentidos, a fim de alcançar essas externalidades e, eventualmente, suprir também essas lacunas. Então, nós precisamos, então, de uma investigação que conversa assim, com inteligência e posso fazer essa pergunta, né, sempre, principalmente para especialistas, né, você sabe a diferença de inteligência e investigação? Eu sempre digo isso para os alunos, às vezes para os policiais, e eu digo isso não em período eleitoral, são os 10 anos. Vendo na véspera do período eleitoral que vão falar que vão fazer inteligência. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é inteligência. É claro que a inteligência para nós é atividade meio, da inteligência da vida. Mas a atividade meio que deve sim possibilitar um ganho no nosso produto, né, no nosso resultado final, que no nosso caso é produzir investigação. Vou trazer aqui alguns estudos de caso, né, alguns eventos que nós já analisamos, por exemplo, a Operação Ethos. A Operação Ethos, ela tinha por finalidade apurar um grupo de pessoas, de advogados, que tinham uma proposta de levar o Brasil a uma corte internacional para eventualmente conseguir alguma sanção em favor de um tal grupo criminoso. Enfim, levar alguém para cortes internacionais para eventualmente ter isso não tem problema nenhum. O problema é se tudo isso foi montado, aí sim tem problema, aí sim pode ter crime, que foi o que aconteceu, que foi demonstrado, e culminou na prisão de 39 advogados. Esse aqui é um fragmento do relatório, né? A lógica que nós utilizamos lá, nós precisamos desenvolver uma lógica, porque como você vai falar que alguém praticou um crime exercendo a advocacia, né? Não, ninguém pratica crime por exercer a advocacia, óbvio. Então, nós desenvolvemos essa lógica. Olha,
Se for uma relação, tipo uma relação contratual, o A entrega um serviço e recebe uma contraprestação, beleza, não há problema nenhum. Agora, se não for isso, se no meio desse caminho o cliente que estiver recebendo o serviço, por exemplo, nunca contratou um advogado, que era o que acontecia, se esse dinheiro vem do narcotráfico, se esses profissionais, eventualmente, faziam outros serviços, outras ilegalidades requisitas, então isso não é advocacia. Então, posso dizer que nós não prendemos nenhum advogado, porque a advocacia não é crime no Brasil. Essa aqui foi a lógica que foi preciso desenvolver para poder compreender e indiciar alguém por crime organizado. Nessa operação EPS, nós desenvolvemos lá também a ideia do regime disciplinar diferenciado representado pelo delegado de polícia. Se vocês pegarem em 2016, toda a sintonia final, inclusive o líder da organização, foi do RDD por conta de um pedido que nós formulamos. A lei de execução ela não deixou muito claro, ela fala que a autoridade administrativa, tem um doutrinador que fala que talvez até o MP não teria legitimidade, mas eu não tenho dúvidas de que o delegado tem legitimidade. Eu observo aqui, já escrevemos sobre isso, então foi uma mudança que nós fizemos a partir da época. Percebam que esse tema organização criminosa é muito bom. Nós estamos entrando no mar, construindo um navio. Então vamos investigar, já vamos construindo, porque não está tudo muito bem claro. E às vezes, nas audiências, esse é o problema que às vezes acontece, como eu investigo crime organizado, eventualmente eu sou mencionado como testemunho. Eu vou lá e as pessoas querem, ficam insistindo, né? Mas como que é, principalmente a defesa, né? Era estruturado mesmo, aí assim, com toda a calma que eu sempre tenho, né? Mas pelo menos em 2 audiências, eu falei, olha, só eu não tenho um contrato social no TCC. O contrato social ainda não foi registrado na junta comercial. Porque parece que é isso que eles querem. Né? Nós ainda não temos, embora eu reconheça que é assim uma associação, talvez de fato. Aí, então, de vez em quando surgem nos inquéritos aqueles organogramas bonitinhos, né? de cores, mais ou menos como esse aqui. Né? Ficou bacana, assim? Vocês acham? Uma pergunta. Esse organograma foi feito pelo delegado, no caso eu, da EPOS, foi feito pelo investigador, foi feito pelo escrivão, ou foi feito pelo PCC? O que vocês acham? Ou pelo estagiário? O que vocês acham? Esse organograma foi feito pelo PCC. Na interceptação estava em inquérito da EPOS. Então, assim, eventualmente, para quem tem dúvida dessa estruturação. A Operação Echelon foi uma outra operação que eu vou sintetizar por conta do tempo. Na sequência da prisão dessas pessoas, desses líderes, eles pensaram que eles poderiam ser responsabilizados novamente, e aí, então eles colocaram uma célula para fora, que era a célula de chamados ponteiros, para que autorizassem as mortes no Brasil. E aí, nós identificamos tribunal aqui era como se fosse um tribunal superior. O tribunal superior para decidir morte de todo o estado. Então, em qualquer estado que vocês citarem aqui, eu vou me recordar de alguma morte. Lá na favela da Costeira, em Florianópolis, lá no Nordeste, em João Pessoa, em todos os estados, no Acre. E nós desmontamos essa célula por meio da Operação Echelon. Enfim, uma operação que São Paulo esteve 14 estados da federação, estruturando essa organização, essa célula, né? Nós trabalhamos aqui com uma célula, que eu não penso que eventualmente nós vamos conseguir uma operação que é estruturar o crime organizado. Aqui é um fragmento de uma interceptação que está no inquérito, que eu posso comentar. O sujeito fala, nós estamos em 6 estados, 3 países. A corrupção na época estava presa na máxima lá de Campo Grande. E eram as pessoas que coordenavam uma das regiões do país. Dessa operação, o que eu destaco é a que eu denomino de banalidade do mal. Eles mataram tudo. Então,
nós tínhamos evidências de mortes de mais de 400 pessoas. Até na véspera da operação, como nós vamos divulgar isso? Nós chegamos no consenso que nós divulgaríamos aquilo que efetivamente nós tínhamos ocorrido na realidade. Então, uma pessoa só que nós prendemos aqui numa operação aqui do aeroporto de Guarulhos, uma pessoa só, ela foi iniciada por 40 homicídios. Na verdade, ela matava pessoas todos os dias, ela autorizava as mortes no Brasil afora. Então, essa é uma externalidade interessante. Por isso que eu levantei essa questão ontem, no debate de ontem, essa questão da, eventualmente, se a operação ela eventualmente ela interfere de alguma forma no nível de homicídio, no índice de homicídios do país. Não tem nenhuma pretensão de falar que foi isso, até porque são múltiplas possibilidades para isso, mas pode ter acontecido. E as orquídeas normalmente trabalham com algum suporte biológico para se manter. Externalidades que nós identificamos, conforme nós vamos deflagrando operações e vamos incrementando a forma de atuar, a Orcrim vai se modulando. Então, por isso, talvez nós precisamos de uma equipe de inteligência mais concentrante com a realidade. As células vão se reestruturando, as Orcrins vão se reestruturando. Eu citou o exemplo da Bahia. Na Bahia aconteceu algo interessante, tem a ver também com a estruturação. Na Bahia, na Operação Action, não aparecia integrante do PCC. Aí, de repente, apareceu lá. Antes que nós não tínhamos visões lá, mas na sequência apareceram lá meia dúzia. Então, nós falávamos assim: não, na Bahia tem meia dúzia de pessoas no PCC. Isso no mês. Aí, conversando com a inteligência, está explodindo lá, todo mundo é PCC. Como é que pode? Na investigação, Bahia é meia dúzia, tem 10 integrantes. Não, mas a inteligência está falando. O pessoal fala: não, mas tem mais. Aí, tá, resumo, o que nós descobrimos? Houve uma fusão e eles resolveram chamar os dois de PCC. Então, aí nós falamos: nós vamos ter que reclassificar isso. Eu tenho na Bahia 10 pessoas que são do PCC. E eu tenho 4.000 que falam que são do PCC. Então, aí nós vamos ter que criar um outro critério para comprar essa conta não vai fechar. Nós acompanhamos os eventos que culminou depois lá na intervenção federal, que tem relação também com essas pessoas que eram investigadas por essa. Então, sugestões de sistematização de análise de inteligência. Essa questão da permanência, é muito importante. Foi objeto de todo debate na terça. Essa mudança constante de comando, a gente sabe que isso talvez eu estou falando sobre advogado, né? Essas questões políticas. Mas a organização ela continua. Não importa se o governo A, B ou C, a organização continua, não vai parar. No final do ano, agora vamos mudar. Não, a organização continua. Investigação e inteligência que efetivamente dialogam, não só na teoria, né? Eu penso que esse atual conceito de Orcrim ele é insuficiente para englobar. Então, eu posso ter uma Orcrim com 10 pessoas, como nós deflagramos a Operação Santório, que era desvio de verbas parlamentares. Então, nós deflagramos a operação e com a prisão de 15 pessoas acabou. É a decretação da falência da Orcrim. Agora, eu tenho várias operações em que não. Na verdade, eu tenho, quando muito, a atuação em uma ou duas células. Conhecer melhor esse conceito de confisco alargado e conhecer também essa repercussão dos homicídios no Brasil. Só para mencionar, nós encontramos alguns gargalos, por exemplo, precisamos conhecer melhor ou desenvolver melhor um perfil psicológico para quem trabalha com crime organizado, que normalmente isso é objeto de preocupação fora daqui. Existe uma confusão entre a criminalidade organizada e a criminalidade de massa, principalmente nessa questão. Às vezes o sujeito está numa biqueira, ele pode ser do PCC, mas ele é um integrante, será que ele está fazendo, às vezes, lá dentro da nossa, uma das operações, nós falamos de atividade particular. Ele é do PCC até aqui. Agora aqui ele faz o bico dele, que ele vende drogas porque ele encomenda droga e não necessariamente ele está fazendo isso para o PCC. A questão de competências, que temos
dificuldade hoje no Brasil, a teoria do meio do fato, que é praticamente não aplicável quando se fala de PCC Comando Vermelho. Nós precisamos pensar efetivamente a Orpim dos próximos anos. O ponto de interesse de tratamento da Orpim no Brasil reside na compreensão de suas repercussões no tecido social e como o Estado assimila e responde a essas novas demandas e desafios. É isso, todo dia o professor Rafael às vezes pergunta, mas como que é feito lá? Não tem receita, porque cada operação é um modelo, todo dia a Orpim se adapta, Estado no modelo tradicional, no modelo do Código Penal tradicional, infelizmente, não tem como. Nós precisamos mudando também. É isso, daria para conversar a tarde toda, mas eu sei que Você não conhece? Você conhece? Organizado. Tem alguns livros a respeito. Uma coisa muito importante que eu não sei agora, tem que ter acesso ao pessoa do PCC. Não é muito fácil. Certo? Obrigada, agora sim. É um prazer estar aqui e rever, né, muitos colegas, alunos. É um prazer ter novamente alguns encontros presenciais, né? Assim, que a gente, né, consegue trocar informações de uma qualidade muito maior do que aquele online, né? Bom, eu fiquei muito feliz pelo desafio, né, de ser chamada para comentar essa mesa, porque trata-se da apresentação de duas metodologias de análise que estão, digamos, fora do âmbito acadêmico, né, assim, uma específica da área de inteligência e outra, né, que congrega inteligência e investigação, mas há muitas convergências, né, eu sempre falo que a pesquisa acadêmica tem muitas formas de se articular com o conhecimento que se produz, tanto da inteligência, até mesmo da investigação, mas muito objetivo, né? Já que o meu objetivo não é prender ninguém, nem condenar ninguém, nem criminalizar ninguém, compreender o fenômeno, mas tirando o objetivo, né, das nossas atividades, acho que muito do que a gente faz acaba, digamos assim, se aproximando, né? Então, como o Guaraci falou, eu tenho pesquisado. Na verdade, eu venho de uma trajetória de pesquisar as prisões, né? Não comecei minha trajetória acadêmica pesquisando crime organizado, mas, enfim, como as prisões acabam sendo controladas pelo crime organizado, no caso de São Paulo, PCC, então acabou que minha trajetória acabou se desdobrando, se deslocando, né, para esse, digamos, fenômeno que é no Brasil, é conexo à questão prisional. E, então, o meu mestrado foi sobre o sistema prisional, teve mais uma outra questão, o doutorado foi sobre o PCC, aí pensando, né, o Guaraci falava, né, de vários marcos, né, temporais. Eu comecei meu doutorado em 2007, então o PCC foi logo depois dos ataques de 2006, então o PCC já era reconhecido como um grande problema para São Paulo, então até aí ainda era pensado como um problema de São Paulo. Até é muito interessante, Guaraci, que eu me lembro que eu não conhecia na época nenhuma investigação, nem nada da Polícia Federal, por exemplo, que fosse sobre o PCC, sobre facções. Era uma coisa muito ainda naquela época das polícias estaduais, né? Uma preocupação pensada como local, né? Então, como é que as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira muito rápida? E, bom, nesse processo, depois do doutorado, que eu foquei a expansão do PCC aqui em São Paulo, com foco nas prisões, mas também, digamos, né? Também olhando para fora um pouco, como o Guaraci falou, eu entrevistei muitos presos que eram do PCC, mas ao contrário do que muita gente diz, né, que eu entrevistei uma Arcola, eu não entrevistei uma Arcola. Os presos que eu entrevistei era uma grande maioria, digamos, de baixo escalão, eram, digamos, de integrantes do PCC, mas ali local, né, digamos, pilotos da cadeia, coisas assim, né? A grande maioria, pelo menos. Mas, então, foi possível então, compreender as mudanças que o PCC produzia dentro das prisões e também já fora, né? Embora o meu foco
acaba, de alguma maneira, também acessando essas informações, né, sobre a atuação do PCC nas periferias de São Paulo. E eu me lembro até hoje, na minha qualificação, no exame de qualificação de doutorado, eu falei que o PCC cadastrava as biqueiras. E, na época, ninguém falava sobre isso. Eu me lembro até hoje de um dos professores, que era membro da banca, falou, isso aqui é impossível acontecer. Eu falei, mas é verdade, não é impossível, não existe isso. Porque isso era 2008, 2009. Na época, ninguém considerava que isso fosse uma possibilidade de um grupo de preso, que a gente já tem ali a nossa própria estereotipia, estigma e uma maneira de olhar, imagina que preso vai ser capaz de pensar e de fazer tal coisa. Então, a gente já tem o nosso elitismo na forma de enxergar as coisas. E eu ouvi de muitos professores, imagina que esses pé de barro, esses pobres, presos, a população carcerária é majoritariamente pobre, presa, periférica, imagina que eles vão fazer tudo isso. Mas eles fizeram, né? Então, acho que isso vale para muita gente, inclusive o nosso elitismo acadêmico, de achar que tem que ter um cérebro dotado ali, muito com escolaridade, né? Que a inteligência está relacionada a uma escolaridade, que não tem a capacidade de fazer o que fez. Eu falei, não, mas não tem... mas você acredita no que o preso fala? Bom, enfim, hoje se sabe, muitos que estão aqui trabalham com inteligência, com investigação, o PCC de fato cadastra, tem registros de matrícula dos batizados, não sei onde isso fica, obviamente, e nem quero saber também, nem me interessa, mas o fato é que eles têm esse registro, esse controle, inclusive de quem é excluído, de quem sai, de quem vai para cá, para lá, inclusive quem está nos países, né? Ficam lá vendo quem está no país tal, quem são os grupos inimigos, também quem são os inimigos. E por esses registros, me parece que hoje já cresceu muito, doutora Eva. Não são 3 países. Acho que o PCC, não tenho de cabeça, mas são mais de 15 países que eles já estão presentes. Né, Maria? Mais de 15, né? Mais de 20. Então, eu estou passando 15 para chutar baixo. Mas é uma expansão, então, que a gente percebe que a ESC não é de 2016, né? Então, veja como já se expandiu, né? Praticamente todos os países da América do Sul, né? E alguns outros países fora do continente, né? Especialmente Europa, Estados Unidos, né? É claro que não é uma estrutura, mas tem ali uns gatos pingados, enfim. Então, eu não sei exatamente o que fazem, né? Pode ser baixando. Até uma coisa que, aí até emendando com outro comentário que eu escrevi, também que o doutor Everson comentou, essa questão de ser do PCC ou não ser do PCC. É uma questão, né, que eu acho que envolve, inclusive, é importante para se pensar nas metodologias. O que é ser alguém do PCC? Eu até acho que do PCC é mais simples responder essa pergunta, em termos objetivos, porque o PCC tem um processo de ritual de entrada, batismo. Então, quem é do PCC, que é irmão, é batizado e tem o registro em algum lugar, uma matrícula. Agora, o PCC faz muitos negócios também, inclusive, né, recentemente viaja ao Mato Grosso do Sul, por relatar que hoje muitos que estão à frente de atividades do PCC não são batizados, são companheiros, que assumem, às vezes, a carência de alguém, do irmão, para assumir o companheiro, que é aquele que não é batizado, mas que está junto, né? Corre junto. É mais fácil falar na linguagem deles, né? Para expressar, né? Corre junto, eles assumem essas atividades. Ou seja, mas mesmo assim a gente consegue, com mais, digamos, né? É possível dizer que o PCC tem X números de integrantes. Aí delimitando aqueles que são batizados, mas não é possível desconsiderar que eles agregam muitos outros em torno deles, que são os que não são batizados. Agora, outros grupos não têm batismo, não tem ou até tem, mas é muito mais precarizado. Então, a gente não se sabe muito bem quem não é integrante, quem está ali só. O próprio Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né, por exemplo, é a associação Morro X, é Comando Vermelho, automaticamente todo mundo que é preso vai como Comando Vermelho. Então, esse é um processo que torna difícil, né, entender quem é integrante, como se classifica, então, alguém como integrante. E no caso do PCC, mesmo se a gente pensa assim, né, quando fala em presença do PCC, sei lá, na Inglaterra, por exemplo, ou Portugal, o que significa, né, essa presença? Eu sempre fico pensando sobre isso, né? O que significa isso? Eles reportam isso como presença, né? Então, é claro que
que não é a presença como é São Paulo, né? Uma presença que é hegemônica e tem quase um controle das dinâmicas criminais. É uma presença pontual, residual, mas alguma conexão ele está fazendo ali e que vincula aqui alguma coisa como o PCC daqui do Brasil. Então, eu penso sempre, né, como pensar em presença do PCC como uma forma de conectividade desses que estão, seja lá onde for, desde que ele não esteja fora do ar, assim, sem conexão, né, com os outros, se ele estiver conectado em termos de comunicação, ele é uma conexão. Então, tanto que o PCC usa muito essas nomenclaturas, né, para definir a sua própria estrutura. A ideia de sintonia. Né? Sintonia é a palavra que eles usam para definir toda a sua estruturação. Sintonia disso, sintonia daquilo. Então, acho que essa no caso do PCC, né, é um elemento importante para entender isso de presenças. Porque às vezes pode não ter um membro batizado, mas tem um irmão, um companheiro em sintonia, que é alguém que leva a sério as atividades, são as responsabilidades que são repassadas a ele. Porque essa é uma outra coisa. Acho que muitos de vocês já devem ter escutado trechos de conferências que o PCC faz nas prisões. E uma parte muito grande dessas conferências é o que chama de conscientização. O que é a conscientização? É fazer ali enfim, mas é uma coisa de coach, motivacional, enfim, é uma coisa meio maluca, assim, mas é para o indivíduo assumir as responsabilidades dele, aquilo e fazer. Ou seja, para ele ficar nessa sintonia e exercer aquilo que se espera dele. É só assim que o PCC consegue se fazer presente. Porque por isso que às vezes tem um indivíduo em algum lugar e o PCC acaba ganhando força naquele lugar. Porque esse indivíduo, ele fez aquilo que se espera dele, batizou outros, cresceu e conseguiu ali consolidar, de fato, uma estrutura do PCC aqui. Enfim, então, eu estou falando tudo isso porque eu estou, até falo com o Pedro, trabalhando aqui, eu estou com um projeto enorme, né, que eu fiz uma proposta lá para o IPEA, como pesquisadora visitante, e até apresentei hoje cedo, e basicamente, né, a minha missão é identificar, mapear, descrever todas as facções de todos os estados do Brasil, compreender como é que esses grupos influem, né, interferem nas dinâmicas de violência. Como é que isso acontece, né? E aí eu vou falar bem rapidinho, até para conectar com as exposições de vocês. Uma questão que eu coloquei, né, nessa proposta foi olhar para o território. Né? Por quê? Porque o meu foco sempre foi PCC. E, claro, quando eu escrevi o livro do Bruno, a gente acabou também abordando outros grupos. Né? Na minha pesquisada, tem um projeto de pesquisa do Mato Grosso do Sul há uns 5, 6 anos. Então, quando faz PCC do Mato Grosso do Sul, também não dá para olhar só para PCC. Porque, embora o PCC seja hegemônico, mas a fronteira tem de tudo. Né? Tem de tudo. Então, necessariamente, já vinha observando outros grupos, me interessa, me acho muito interessante a diferença, assim, por exemplo, do Comando Vermelho em relação ao PCC. Entre nós, acho o Comando Vermelho caótico, enfim. Mas eu acho isso interessante, como é que isso se reflete nas atividades criminais, como é que a caoticidade ou não do grupo, ela acaba interferindo nas atividades criminais, né? Mas nessa proposta, a ideia é tentar olhar para o território, então entender as características daquele território em termos geográficos, culturais, sociais, econômicos, e, claro, caracterizar o grupo, mas tentar entender a forma como os grupos operam naquele território, os efeitos das dinâmicas ali. Estou considerando as características específicas daquele território. Bom, por que isso? Porque quando a gente olha o PCC, eu costumo falar, né? Eu sou socióloga, então na sociologia tem lá o Max Weber, né? Que tem lá o tipo ideal. O tipo ideal do PCC é São Paulo, certo? O PCC em São Paulo, ele é o tipo ideal, ele é aquela representação típica do que é o PCC, a racionalidade, a organicidade, toda uma disciplina do crime, uma ética do crime, enfim. Quando o PCC, a gente olha para o PCC fora de São Paulo, a gente vai ver muitos, digamos, muitos relaxamentos daquele PCC paulista. Por quê? Porque ele precisa se adequar aos outros contextos onde ele se insere, principalmente depois de 2016, que houve essa ruptura com o Comando Vermelho. Então,
Então, a exigência que o PCC tem antigamente, e é mesmo hoje, um pouco menos, para batizar alguém em São Paulo, que é uma exigência altíssima de carreira criminal, digamos assim, nos contextos em que ele se viu em embate com o Comando Vermelho, ele precisou baixar essa exigência até para conseguir angariar gente para ir lutar nas guerras, para morrer, na verdade, enfim, nas muitas mortes, né, que a gente viu de 2006 para cá em vários estados do Brasil. Enfim, então a gente percebe que o PCC fora de São Paulo, embora o PCC, diferentemente do Comando Vermelho, ele tem uma organicidade, tanto que, digamos, a matriz, ela sabe, né, o PCC tem a sintonia, enfim, de cada estado, né, tem em tese uma sintonia, então o PCC ele tem essa organicidade, mas ele se ajusta, ele tem essa capacidade de se ajustar a cenários diferentes. E até mesmo hoje no Império eu comentei do caso da Bahia, que para mim eu tento entender, mas juro que eu não consigo, talvez agora nessa proposta de pesquisa eu consiga, Bahia e Rio Grande do Sul, que são dois estados que sempre tiveram muitos grupos, sempre. E são dois estados em que o PCC nunca aparece. Assim, então, para mim é uma incógnita. Assim, eu fico tentando saber se é alguém que pensa isso, quem é, de onde que surge, digamos, uma certa inteligência estratégica. Em Rio de Janeiro, também, aqui em Rio de Janeiro, para mim, é mais claro por que o PCC não entra. Mas tem essa decisão, esse cenário aqui é tão caótico, enfim, que eu não vou entrar para disputar território, não vou. Eu ouvi isso de um entrevistado sobre o Rio de Janeiro, na época, ainda não teve até não, o Rio de Janeiro a gente não entra porque não vale a pena em termos de... É muita guerra, é muito gasto com arma e muitas perdas, né, nessas disputas, então não vale a pena. Enfim, então eu acho que a ideia desse projeto é entender essas necessidades, né? E aí, então, eu não vou apresentar, lógico, né, meu objetivo não é esse, mas eu também estou digamos, né, nesse desafio de elencar categorias para fazer essa análise, né? Por isso que eu fiz esse esforço, né, quando eu fiz o projeto, hoje de manhã também, mas a minha ideia então, é partir do local, né, dos contextos territoriais e todas as características dos territórios, da questão dos mercados ilícitos mais comuns naquela região, claro, né, a região, por exemplo, amazônica vai ter muitas diferenças em relação a São Paulo, por exemplo, e aí identificar os atores, e aí, a partir daí, aprofundando em termos do impacto que as facções em si, né, produzem ali na dinâmica da violência. Minha vida não é verdade. Bom, aí eu queria... Bom, aí considerando isso, né, eu anotei algumas coisas da fala de vocês, aí o meu papel aqui é um papel de advogado do diabo, né? Muitos profissionais de segurança pública, às vezes, né, nessa trajetória, às vezes ficam, é fácil ser pesquisadora, né? Que fala, critica e tal, mas também não traz solução, né? E, de fato, é uma posição mais confortável nisso, né? Porque quando a gente contribui com alguma proposta, digamos, é algo colateral, não é a nossa função, mas acho que a gente já contribui também quando a gente faz críticas, né? Acho isso. Então, eu estava, né, pensando, achei muito bom, né, a Maria Luísa trazer toda a preocupação que a ABI tem em criar esses critérios e criar a metodologia, né, objetiva e transparente de classificação, porque na história, né, quando a gente observa a história da questão da repressão, por exemplo, ao crime organizado, e não só no Brasil, em todos os lugares do mundo, a gente sabe que muitas vezes se prioriza alguns grupos em detrimento de outros e que essa escolha ela está muitas vezes cercada de interesses daqueles que estão ali orientando aquela política de combate, né? Por quê? Porque quando se escolhe um grupo para reprimir, em geral a gente se tende a beneficiar outros, né? Então, isso, por exemplo, no México tem uma história, dá para fazer toda uma história disso. Quando que o Chapo, por exemplo, pagava, né, a gente da polícia e manteve o seu cartel intocado durante muito tempo. Enfim, até que em algum momento rompe essa corda aí, né, e as coisas acontecem de maneira diferente. Mas, de qualquer maneira, independentemente se é uma questão de corrupção ou não, o fato é que quando se prioriza
em geral, se beneficia o outro, né? Então, aí pensando já, eu sei que vocês ainda estão em elaboração, né? Maria Luiz, olha, eu já... Mas é que essa coisa com ela são loucas. Mas assim, queria saber se precisa passa também, né, por essa avaliação de vocês, né? Uma outra questão, é claro, também para o doutor Everson, né, pensando nessa mesma questão, né? Embora São Paulo, como São Paulo tem praticamente, em termos desses grupos que a gente está falando, tem praticamente só o PCC, São Paulo não tem muitas opções, assim, né? Mas é claro, primeiro tem considerando PCC, e aí considerando drogas e outras atividades criminais, é possível também, e certamente vocês também fazem essas escolhas, né, do que vai enfocar, né, qual que é o foco da repressão, da investigação e tal. Uma outra questão, né, sobre essa classificação, e aí eu incluo a mim mesma, né, as minhas pesquisas também, é a questão do grupo criminal, né, porque é muito fácil a gente falar do PCC, do CV, da SD, que acho que né? Mas, enfim, do primeiro grupo catarinense, dos manos, bala na cara, porque são grupos específicos, são grupos que têm uma identidade construída em torno dele próprio, né? Eles têm símbolos, eles têm rituais de pertencimento, eles têm ali, alguns têm cores, aqui no Brasil não é tanto assim, né? Mas, enfim, eles são grupos que têm um nome, uma identidade, né? E aqueles grupos criminais também, quadrilhas, sei lá como é que se chama, que não tem esse nome, que não tem um nome. Né? Porque aí eu fico pensando, porque é claro que a dinâmica no Brasil, a dinâmica criminal, eu vejo, ela ficou muito faccionalizada, ou seja, muito associada a esses grupos com nome, identidade e tal. Né? Eu acho que eles, não vou dizer aqui, acho que vocês é que podem dizer se eles de fato representam a maior parte dos atores dos mercados ilícitos. Talvez não em todos os mercados ilícitos, né? Talvez no tráfico de drogas, mas talvez, por exemplo, se for olhar crimes ambientais, a gente tenha menos protagonismo de facções e mais de grupos que não têm nome, né? Mas aí, então, a minha pergunta em relação à metodologia das análises, como fazer com esses grupos que não têm nome? Porque, por exemplo, até eu não entendo nada de linguística, mas pelo que eu já ouvi falar, depois da Liga da Justiça, é por uma estratégia dos grupos milicianos, paramilitares, de não terem nomes, né? Porque é mais difícil você construir uma coisa quando não tem um nome. É um grupo, sei lá, não tem um nome. Então, fica mais difícil, até mesmo, né? Tem menos visibilidade midiática, portanto, às vezes, menos... acaba chamando menos atenção, inclusive para análise, para inteligência, para repressão, para investigação. Então, essa seria uma outra questão. E em relação ao produto, né? A Maria Luísa comentou, falou da Inglaterra, que é heroína e cocaína, no Brasil. Tá bom? No Brasil, é cocaína, né? Mas também a maconha, e tem que pensar qual que é o critério para se definir um produto, né? Como, digamos, uma prioridade. É o efeito que causa na saúde da pessoa, é o efeito em tese de violência, enfim, né? Qual que é o critério para se definir um produto, né? Eu não vou nem entrar na discussão por que não a bebida alcoólica, pelo amor de Deus, que falta, né? Querem reprimir a cerveja, porque a cerveja... ou o cigarro, né? Enfim. Aí, bom, mas não vou nem entrar nessa questão que mas no fundo, não vou entrar, mas no fundo tem essa questão de fundo, né? Por que escolher um produto em si e não outro? Aí há uma pergunta também para a Maria Luísa, na definição de atividade criminal que você trouxe, eu fiquei pensando se não está muito colada a própria definição de organização criminosa. Embora a organização criminosa elenque algumas características, né? Mas, por exemplo, na atividade criminal que você trouxe, eu anotei aqui grupos ilícitos, atividades ilícitas e violência. Então, me parece
ao inserir violência nessa definição, você já está eliminando alguns grupos, por exemplo, que têm ali relação com o mercado, com os crimes de colarinho branco, corrupção, enfim. Aí é uma pergunta também, né? Porque esse é um debate interminável, né? Os primeiros textos que eu li sobre crime organizado foram do Guaraci, aqui, não, os textos não da área do direito, né? Os textos que eram das ciências sociais. Você revela. Então, mas aí foi quando eu estava ainda lá começando, aí eu li os textos do Guaraci. Enfim, e essa questão, né, que envolve a denominação do crime organizado, que não é de organização criminosa, é sempre algo que fica girando em torno dessas questões, né? Então, quando se inclui violência, você está excluindo um monte de outras atividades criminais. Eu até concordo que pode ser uma prioridade, mas não, seria um crime violento. Claro, aí tem um critério claro, mas é só, de fato, uma questão, né? Porque que me chamou a atenção, né? A partir da definição. A questão do alcance também, eu achei muito interessante, né? Esses critérios do dano e do alcance. Eu só fiquei me perguntando como é que se né, calcula, como é que se verifica o alcance de uma atividade. Eu até penso que não é tão difícil se verificar o alcance de um grupo. Por esse nome, né, identidade e tal, mais simples. Agora, o alcance de uma atividade criminal, né? Eu fico pensando como é que se consegue fazer isso? Eu fiquei curiosa que vocês tiraram as informações desses slides. Mas, enfim, deixou só 1, 2, 3, mas tudo bem, né? Aí também, bom, as fontes de classificação, imagino que seja de tudo, né? Aí sobre o alcance também, eu fiquei perguntando, será que é só quantitativo ou é também qualitativo, né? E eu já estou terminando. Agora, assim, cada vez que eu resposta. Bom, efeito da... uma outra questão, né? Que no limite, a repressão a alguns grupos, ela pode gerar um efeito de violência, né? Em alguns cenários. Então, como é que isso, vocês também consideram isso nas análises, né? Ou seja, ao contrário do que o senso comum pensa, às vezes, uma repressão a determinado grupo, ela gera uma pulverização, uma fragmentação que vai provocar um efeito de violência. Isso também, o México é um exemplo disso, né? Enfim, o México, não sei a Colômbia, assim, muito especificamente, mas o México certamente é um exemplo. Então, pegar o exemplo de São Paulo, o PCC. Será que um PCC fragmentado, né? Quais os impactos que isso produziria para o estado de São Paulo? Estou defendendo, né, o PCC unificado. Estou fazendo uma pergunta para provocar a reflexão mesmo. E está finalizando, né? Uma outra questão, né, que aí eu finalizo, essa questão da atividade individual e da atividade coletiva, né? Quando diz respeito a atividades criminais das facções. Especialmente no PCC, há uma coisa totalmente nebulosa para mim, né? O que é a atividade dos indivíduos que a compõem e o que é do PCC. Muitas vezes, quando se divulga as apreensões, né, de drogas, dinheiro, etc., eu tenho a impressão que muita coisa é individual, mas muitas vezes se atribui à imprensa, enfim, ou a polícia fala genericamente, mas se atribui ao PCC coisas que às vezes não é toda do PCC. Bom, e aí, será que para a classificação isso importa? Academicamente, eu sempre tentei atrás dessa resposta e nunca consigo avançar muito. Para mim é um negócio nebuloso. Mas para as classificações, né? E para as investigações, isso importa? É isso, gente. Obrigada. Três coisas depois está aberto a perguntas rápidas. Sem se colocar perante o público, professor das ciências sociais, vocês se colocaram perante o público. As perguntas têm que ser rápidas e as respostas rápidas. Nossa sala tem tempo. Quais três coisas são? Bom, esse negócio de investigação. Em todo lugar.
Essa era a divisão especial da espabilidade, da namorada. Ela faz inteligência. E, às vezes, ela é obrigada a aprender. Mas a ideia deles é que não aprende. Então, isso é negócio muito. E quanto à questão da BIM, o problema é que a BIM chegou tarde. Em 2006, nós fizemos o Ministério Público, a BIM, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo veio da crise e a BIM não sabia nada. Nada. Então, demorou para reconhecer isso como problema. Inclusive, era só um problema paulista, né? Não era um problema nacional. Então, são essas duas coisas que eu queria contar. Isso é mais um melhor que fala. Normalmente se apresenta números, tem tantos no PCC, tem tantos no CEL, tem tantos. O Ministério Público é ótimo nisso, ele apresenta os números, normalmente não tem a ver com nada. Eu sei, eu já vi isso acontecer. Quais são os problemas? O cara era do PCC, mas saiu. Agora eles pegam uma lista na cadeia, metade daqueles foram para outro grupo. Então, o pessoal faz uma lista aumentando o número de parentes. Tá? Então, agora, senhores, perguntas rápidas e quem é o primeiro? Tem alguma pergunta? Espera aí. Boa tarde. A pergunta é para a Maria Luísa da BIM. Existe uma prerrogativa desse projeto Mira da BIM, que em algum momento de maturação ele vai se tornar uma espécie de cartilha de orientação a ser passado para as comunidades de inteligência dos órgãos competentes dos outros estados, e que isso possa, por exemplo, fazer uma espécie de unificação, como você mencionou, que acontece em outros países, ou na real os nossos estados são muito diferentes em termos de realidade, uma proposta dessa ainda não é visualizável no Brasil. Vamos fazer as perguntas, depois eles respondem tudo junto, tá? Se a cooperação sobre os centrais de inteligência dos países de usar fundos está concluída, isso até o que aconteceu com o filme. O pessoal fala bem demais. Vocês não terem pergunta, vocês resolveram tantos problemas. Não, falei só para perguntar. Não falei para não perguntar. Eu tenho mais um hoje. Não, Aí para a doutora Camila. esse é nervoso. O que a doutora Camila acha da hipótese do mais manso do PCC com relação à redução de homicídios em São Paulo, o PCC como efeito e não como causa da redução de homicídios? Tem uma também para a Camila. Queria saber como você acha que o governo Bolsonaro influenciou nas dinâmicas do crime organizado. Ontem a gente ouviu, por exemplo, que os decretos de liberação das armas fez com que o preço do baixasse, inclusive para o crime organizado. Então, eu queria saber quais outros efeitos ele vai ter. Na ponta esquerda. Só uma hipótese rápida para a tua pesquisa do IPEA. Por que o PCC não entrou na Bahia, no Rio? No Rio Grande do Sul, não sei, tá? Não sei se aplica essa condição de escopo. Mas, no Rio e na Bahia, você tem a participação muito importante da polícia do crime organizado. Então, se eu fosse o PCC, eu realmente não entrava. Eu acho que a hipótese é essa. Vamos fazer o seguinte. Ela, a Camila, vai só para falar o que você disse aí sobre a polícia, está conversando aqui. Você falou sobre a polícia. Não existe crime organizado permanente sem vínculo com algum órgão do Estado. Chama-se 2007. Não existe, não existe. Sim, mas assim, se você tem grupos de atores do Estado que estão disputando poder e não só vendendo proteção, sim, todo crime organizado compra proteção da polícia, em todo lugar do mundo. Agora, se você tem um crime organizado que deixa de ser vendedor de proteção e passa a ser um operador de varejo, inclusive, que é o que o PCC faz, porque, beleza, eles vendem arma, vendem droga em qualquer lugar, mas... Obrigada pelas colocações, pelos questionamentos. A gente imaginou que
a gente tem alguma noção de quantidade de membros, mas se vai para o comando vermelho, nossa, isso é um caos, você fala, a gente não sabe. Vai pra... E outro problema que a gente tem, né? A percepção da própria facção e como que o Estado contabiliza isso. Você vai para o Rio Grande do Sul, por exemplo, eles têm uma metodologia de contabilidade faccionada que vai. Quantas galerias aquela facção tem em determinado presídio. Então, todo mundo que está naquela galeria é nosso, todo mundo que está naquela galeria é D7. Enfim. Você tem um método de contabilidade. Aí você vai para São Paulo, é outro método. Você vai para o Rio Grande do Norte, é outro método. Então, tem até uma dificuldade assim, nossa, né, enquanto Estado, de fazer essa contabilidade de forma padronizada. Aí a gente se depara com essa questão. A gente vai colocar o mérito como critério definido da computação do grupo. E essa noção que a gente acha muito difícil colocar isso, porque a gente, muito Thiago comentou, né? A gente tinha mapeado 53, o trabalho dele tinha mapeado 53 facções. Né? Como que você tem esse critério padronizado para todas elas? E outro, a gente está pensando só no narcotráfico. Se você for para um outro crime, como de migrantes, tem algumas quadrilhas específicas, elas são muito pequenas. Se você uma quadrilha de contrabando de migrantes tem 50 pessoas, é uma quadrilha enorme. Mas se você for para o narcotráfico, 50 pessoas pode ser muito complicado. Então, até essa dimensão numérica, ela realmente ela é muito complicada. Mas a gente preferiu não trabalhar com ela nesse momento, mas futuramente, se a gente tiver um controle maior, um senso maior disso, é possível fazer. Tem as perguntas dele, estamos na lei. Eu gostaria de falar, daqui a pouco tem alguém me bater aqui para você tirar da sala. As perguntas que foram feitas são conversas com a Bolívia. A gente tem tentado aproximar com a Bolívia. A Bolívia hoje é um país muito fundamental quando a gente trabalha com narcotráfico na região. A gente não tem ajudança da Bolívia ainda, né? Estamos construindo esse processo. Mas hoje a gente tem uma série de lideranças já provavelmente são oficiadas nesse país. Então a gente tem tentado se aproximar, não só a BIM, mas outras instituições também, e a gente tem cooperado bastante com eles, em informações, etc. Mas especificamente sobre esse projeto de tecnologia, a gente ainda não tem uma cooperação centralizada. Né? Mas sim, estamos trabalhando, a gente considera hoje a Bolívia como um país fundamental para trabalhar com esse organização de questão disponíveis. Voltando à pergunta da divulgação do projeto, né? No primeiro momento, a gente está trabalhando no projeto dentro da BIM. Mas, sim, a nossa ideia é que, uma vez esse projeto mais consolidado, a gente possa discutir outros alunos. Principalmente ali, como a gente é algo federal, a gente vai fazer uma introdução, né, com jogos, etc., para poder divulgar esse trabalho mais rapidamente, porque só ter a ideia, né? Mas os critérios, tudo mais, só a ideia. Um pouco mais madura, a ideia é essa mesmo. Vamos na ordem. Observações. Nós temos uma tendência de achar que essas equipes da harmonizar são pessoas absolutamente especializadas, de pessoas que têm até analfabetas. Então, quando faz essa distribuição, a gente está falando de irmão, de cunhado, eles precisam ficar repetindo a sua expressão coach, mas na verdade é incutindo na cabeça dele, ó, irmão é isso, cunhado é isso, jet é isso. Aí, de vez em quando dá os rachas. Pô, mas você falou que jet era isso, mas essa é a disciplina. Então tem região que jet é disciplina e tem outra região que disciplina jet. E aí a investigação, não, é saber do fato que esse jet, ou pouco importa o nome que ele tem, fez de comportamento criminoso para eventualmente ter ou não uma responsabilidade. Então, às vezes, isso aí acaba interferindo. Para exemplificar, para concreto. O senhor não gosta muito de dados concretos. Mas houve uma investigação, houve uma discussão numa investigação que acabou envolvendo a própria investigação, se nós iríamos prender a cunhada ou não. Porque dentro da organização, de uma organização, o irmão
é o sujeito que está afiliado. E cunhado, em tese, é a pessoa que é casada com o irmão e, eventualmente, não tem atividade econômica. Agora, se ela for afiliada, de repente, ela é irmã. Então, esse conceito, nós precisamos avaliar também para verificar o comportamento e não a nomenclatura apenas. Com relação à atuação, à escolha, né? Não é bem uma escolha. Aqui em São Paulo, como nós mencionamos, temos centenas de organizações criminosas. É claro que depende daquilo que é, né? Que o conceito atual de ordem englobou tudo. Mas sim, se for nesse conceito que o Estado chama de organizações privadas, efetivamente nós temos uma maior tendência de PCC. Embora nós tenhamos feito uma investigação imprudente em face do Comando Vermelho, mas atuando lá no MT, né? Porque MT é CD, MT não é PCC, MS é tudo, MS é tudo. MS está todo mundo lá dentro. Agora, MT é quase que exclusividade do PCC. É CD. MT é CD. Dentro dessa, uma curiosidade, né? Dentro dessa investigação do CV, existia um projeto para matar um casal de pessoas que eles achavam que eram do PCC. Nós precisamos fazer uma intervenção para que isso não acontecesse. Então, nós acabamos escolhendo de acordo com o evento, né? O nome da organização. E a questão dos grupos gerarem ou não violência, sim, os grupos geram violência contra essa guerra entre facções e combatendo talvez milhares de pessoas. Nós catalogamos mais de 500 pessoas no espaço de tempo. Conseguimos esclarecer 40 homicídios em um período de 40 dias. Sim, existe um impacto muito grande, que são essas externalidades que muitas vezes na ponta da segurança pública não chega a isso. Chega a homicídio, foi um homicídio, deve ser grave, e não chega efetivamente todo o contexto que tem por trás. Então acaba existindo duas investigações. Aquela do homicídio, que foi lá o sujeito do bairro, que foi essa pessoa dentro do bairro, que matou. Uma mais complexa para ir para essas pessoas de maior escalão. Bom, a questão sobre os efeitos, né, o impacto do PCC sobre essas questões, acho que há mais de 15 anos, né, essa discussão aqui em São Paulo, eu, Bruno, a gente tem discutido, né? Eu entendo que o PCC ele é um dos fatores centrais para se compreender a redução dos homicídios em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tem um cenário de hegemonia de um grupo, né, que eles têm uma intencionalidade de regular as relações criminais. O PCC não está interessado apenas em vender e lucrar. Ele está interessado em exercer um controle, uma regulação das atividades criminais e, em alguns bairros, não generalizando, mas em alguns locais, regular as relações sociais no geral também do bairro. Isso não é em todo lugar, mas em alguns bairros sim. Então, essa pretensão do PCC em São Paulo ele alcançou, porque ele teve sucesso em se expandir, né, em se capilarizar muito. Eu acho que isso, de maneira quase que automática, digamos assim, né, acabou reduzindo os homicídios, porque boa parte dos homicídios era composta de conflitos no mundo do crime, sobretudo do tráfico, do famoso, enfim, tomar uma piqueira de outro, matar quem deve, enfim. Não significa que o PCC não mate, não isso não significa. Mas significa que só o PCC pode matar, e depois de um processo que eles nem chamam de tribunal do crime. Até recentemente, falando com o interlocutor, ele falou que eles não gostam desse termo tribunal, porque o tribunal não é justo, mas o deles é justo. Então, assim, eles falaram que eles não gostam desse, enfim. Mas seja lá, aqui, cara, eu estou repetindo a fala de alguém, mas só para dar um exemplo do que eles pensam sobre isso, né? Mas eu acho que isso acabou impactando na quantidade. Agora, é lógico que há uma série de outros elementos
Então, Daniel já está aqui, né? Já discutiu isso milhares de vezes, né, Daniel? Tem a questão da demografia, tem a questão do estatuto do desarmamento, tem uma série de outras questões, tudo vai impactar. Mas eu acho que o fato de São Paulo, a capilarização do sistema prisional, que tomou o Estado inteiro e fez com que levasse isso, o PCC para o Estado inteiro, também ajudou, no meu modo de ver, nessa hegemonia do PCC, que, por sinal, permitiu que tivesse impacto na dinâmica criminal. Sobre a pergunta, né, sobre o efeito do governo Bolsonaro sobre o crime organizado, eu acho que especificamente sobre a questão das armas, algumas notícias já vêm tratando disso. Eu penso que quanto mais você libera, quanto mais você facilita a circulação de armas, e o Daniel, que é especialista em armas, ou prevenção, enfim, quanto mais você facilita, mais você vai permitir que essas armas cheguem nas mãos, né, de criminosos. Mesmo que, em tese, o argumento é de que está nas mãos de cidadãos de bem, a gente sabe que essa divisão cidadão de bem, criminoso, é uma divisão moral, que na vida real, né, quando a gente vai analisar, a vida real, em termos científicos, não pode ser analisada dessa perspectiva, que é uma perspectiva moral. Né? Agora, então, a gente tem que analisar os fatos. Quanto mais armas em circulação, mais a probabilidade de ela migrar de uma maneira ou de outra para as atividades criminais. Como a liberação foi muito extensiva, né, esses CACs podendo comprar não sei quantas fuzis, sei lá, munição, isso, claro, que foi um chamariz, né? Porque, ao contrário do que muitas vezes o senso comum pensa, o criminoso não está escrito na testa que ele é criminoso. E, além do que esses grupos, eles têm sofisticado a sua capilaridade, o acesso a pessoas que estão acima de qualquer suspeita, para, através dela, drenar as armas que, em efeito prático, que a gente percebe, não, que eu leio, né? Porque toda pesquisa acadêmica não chega a ficar falando de arma, né? Por preço de arma. Mas o que a gente percebe é que essa maior circulação e disponibilidade de armas, ela reduziu os preços. Então, ela facilitou o acesso. Porque, ao menos, as armas ilegais têm um custo um pouco maior. Agora, com essa liberação, o que eu leio é que reduziu muito o valor, né, dessas armas. Então, é um impacto, eu vejo, muito grave. Por quê? Porque eu acho que uma das coisas importantes no combate ao crime organizado tinha que ser a violência, especialmente a violência armada. Então, para mim, a atividade mais importante, uma prioridade máxima, seria o combate às armas, muito mais até do que às drogas. Quando as drogas se tornam motivo de violência, essa violência vem através do uso de armas. Então, eu penso que, né, se há que se ter uma prioridade, e a prioridade seja a violência, as armas são uma questão fundamental. Porque o estrago que um fuzil pode fazer, ou sei lá, uma pistola automática, ele não tem nada de arma, né? Mas imagine que seja um estrago gigantesco. Enfim, muito do esforço que se teve ao longo de muitos anos para tentar reduzir a circulação de armas pela sociedade vem sendo jogado fora nos últimos anos. Né? Então, acho que isso afeta a todos nós, inclusive os profissionais da segurança pública, que ficam mais expostos também na sua atividade de policiamento no dia a dia nas ruas. Né? E aí, só sobre a questão do PCC no Rio, Bahia e Rio Grande do Sul, eu preciso entender melhor, isso me gera muita curiosidade, mas uma das coisas que eu penso é a questão da fragmentação. Também, no caso do Rio de Janeiro, eu acho, é a questão do território. Né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem essa questão da presença massiva de policiais na própria estrutura criminal, especialmente no caso do Rio de Janeiro, das milícias, na Bahia também. Mas, sinceramente, eu não acho que o PCC tem um problema para lidar com a polícia, assim, em termos de colaboração na atividade criminal. Vai estar colaborando no Rio, eles vendem droga para esses milicianos. Não, então, eu digo assim, eu acho que isso não seria um problema, isso eu estou falando, para o PCC, é claro que no seu discurso ideológico, eles têm todo aquele discurso contra a polícia, contra a opressão. Mas, na prática, a gente sabe que há colaborações também, né? Tanto que teve, não sei, também não entendo muito do Rio, mas teve a notícia da colaboração do PCC com a ADA, o TCP, enfim, com alguns grupos que, por sua vez, atuam junto com a milícia. Enfim, né? Mas aí eu entendo mais, eu acho que o PCC entra ali bem de fininho, mais para poder tentar ferrar mais que o CV, né? Enfim, por causa dessa rivalidade com o
você vê. Mas eu acho que tem ali uma análise estratégica de não entrar em algumas áreas que vai ter uma quantidade de uma perda econômica grande e uma perda também de gente ali, né, nas guerras. Uma vez eu entrevistei o membro do PCC, ele falou, a gente não é aliado, isso antes da ruptura com o CV. Aí ele falou, a gente não é aliado do CV, a gente está ali junto, mas eles só pensam em guerra, só pensam em armas, eles só querem a guerra, o PCC procura a paz. Então, porque essa é a narrativa do PCC, é muito vontade. Quem é policial sabe que isso não é verdade, só que essa é a narrativa deles. Então, e essa conscientização passa por todos esses processos de passar isso adiante para nossos integrantes, né? E só para finalizar, eu queria comentar que essa questão de ser ou não do PCC, recentemente eu fiz uma entrevista com um ex-membro do PCC do Mato Grosso do Sul, tinha sido alguém, enfim, algo até mais ou menos importante, e ele me falou uma coisa que eu achei que eu não sabia, né? Ele disse assim que hoje pode sair do PCC, né? Eu acho que essa é uma novidade, hoje pode sair, embora eu acho que deve ter um monte de senões, vírgulas, mas em tese pode sair do PCC, mas ele disse assim que um ex-PCC é visto como eternamente, a vida toda, um elo do PCC aonde ele quer que esteja. Então você pode sair, mas se você estiver num lugar que tem inimigos do PCC, você é obrigado a matar. Ou seja, você sai, mas não sai muito, né? Enfim, mas isso complexifica ainda mais, se isso é verdade, né? Isso complexifica ainda mais essa contabilidade de quem de quantos integrantes, porque o cara é ex, pô, mas ele é o elo, enfim. Tá, só para complementar, eu penso que essa história do tribunal, isso nós estamos regredindo séculos, até porque lá, há 2.000 anos ou mais, quando se fala em justiça, ou enfim, Estado, exatamente para que não exista mortes quando um deve para o outro. É exatamente o que você sempre faz. Um deve para o outro, ele vai lá embaixo. E alguns fragmentos das nossas investigações. Em Alagoas, em 2017, um grupo ouviu que a moça da comunidade pintou o cabelo de vermelho. Logo, se ela pintou o cabelo de vermelho, ela deve ser do comando vermelho. Que absurdo. No MT, eles desconfiaram de um casal que chegou lá de São Paulo. Logo, esse casal de São Paulo, por ter algo diferente, deveria ser morto porque é do PCC. No MT, nós prendemos uma pessoa lá numa outra operação que não tinha nada a ver com o PCC. E por conta do nosso interesse, nossa equipe foi para lá, desembarcou, desceu do avião. Quando foi para o presídio, o sujeito foi morto, estava lá, escrito até na testa dele, PCC, não tem nenhum sujeito, não era do PCC. Nós prendemos ele por outros motivos. Esse é o aspecto. E essa questão, a gente poderia falar muito mais, essa questão das escolhas, do tráfico, da arma. As orcrimes, elas reproduzem, elas têm interesse econômico, exclusivamente, basicamente econômico. As suas escolhas são econômicas. As questões ideológicas, que aí daria um baita no debate, para mim, é uma baita de uma cortina de fumaça. Pegando esse gancho do Rio de Janeiro, eles estavam, numa das operações, nós estávamos acompanhando a invasão da Rocinha. E eles colocando arma, e manda dinheiro, manda carro, manda pessoas, tem que matar. Aí, de repente, nós temos um fragmento que o sujeito diz assim, ó, para um pouquinho. Tem como conseguir algumas cestas básicas? E aí eles vão discutir. Né? Se você pegar só esse pedaço da cesta básica, esses caras são legais, eles estão distribuindo renda, olha só. Mas não, eles voltam nessa questão ideológica para jogar uma cortina de fumaça. Como o senhor falou, né? Eles precisam daquelas pessoas para morrer. E muitas vezes eles não dariam conta, porque é a característica do CV essa capilaridade social muito maior do que o PCC. Então, em algum momento, e eu tenho isso, essa reprodução, eles dizem, não, vamos parar, nós vamos ter que, não, assim não vai dar, vamos ter que colocar um pouco de cestas básicas, aí depois volta a dar tiro. Mas, por enquanto, algumas cestas básicas. Isso a gente viu, esse pano de fundo, outros fragmentos de investigações por aí. Aquele livro que não é científico, né, mas ele não sabe, ele fala que quando o grupamento humano ela cria uma
quantidade de pessoas, ela precisa criar uma fantasia para que esse grupo se sustente. Né? Para mim, quando eu vejo isso, é exatamente isso que essas organizações estão fazendo. Uma cortina de fumaça para poder então, conseguir esse controle territorial. Mas antes de eu falar uma coisa, eu gosto, mas gosto de que não seja fantasioso. No caso específico, o Ministério Público falou que o PCC lá no Ceará tinha 2.000 veículos, ele não tinha nem 500, ele tinha rachado e parte dele foi para o GDE, os guardiões do Estado. Então, eles não eram PCC, eram GDE, mas eu vi o sujeito que eu estou falando, ele falando, não, tem 2.000. Ele não tem um acompanhamento terreno também, Foi a da Bahia, né? Deu uma etiqueta, mas não é. Senhores,